Um livro de Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, pelo espírito Antônio Carlos. O Morro dos Ventos. Editora Academia. Capítulo 2. A professora de inglês. Valéria admirou-se quando a diretora bateu na porta da sala onde estava dando aula e comunicou: Professora, por favor, venha aqui ao corredor um momento. E vocês, alunos, fiquem quietos, porque ela já volta. A moça saiu da sala e viu a funcionária da prefeitura parada ao lado de sua superiora, que lhe sorriu. Recém-chegada da cidade, estava conhecendo muitas pessoas ultimamente. Lembrou-se da mulher que estava à sua frente. Minha querida, informou a diretora, esta é a secretária do prefeito e veio lhe trazer uma encomenda dele para você. Sempre sorrindo, Ivone lhe entregou um envelope. Espero a resposta, que pode ser oral, disse a senhora. A jovem mestra abriu o envelope, pegou o cartão de visitas da prefeitura e o virou. A diretora aproximou-se para lê-lo. Prezada professora de inglês, Dona Valéria, convido-a para vir à prefeitura na quinta-feira, dia 17, às 16 horas, para tomar café comigo e com 3 vereadores. Essa reunião de utilidade pública é para que a conheçamos melhor. Espero que aceite nosso convite. Atenciosamente, Prefeito Soares. Valéria olhou para a diretora, que primeiramente fez o sinal afirmativo com a cabeça e depois opinou. Você deve ir. Não se pode recusar um convite da autoridade máxima do município. Por favor, pediu Valéria, diga para o senhor prefeito que aceito o convite. Estarei lá no horário combinado. Muito obrigada. A diretora afastou-se com Ivone. Ela entrou na sala e continuou dando aula, mas se preocupou. O que será que o prefeito quer de mim? Serei dispensada? Logo agora que começo a gostar do lugar e da escola, onde os alunos são poucos em cada classe, o prédio é grande e limpo e as pessoas educadas. Estou curiosa. No intervalo, no recreio, a jovem mestra foi à diretoria e indagou a sua coordenadora. A senhora sabe o porquê de o prefeito querer falar comigo? Serei dispensada? Não, isso não. Eu mesmo falei com ele que você tem se portado bem, que os alunos têm gostado e aprendido com suas aulas. Não fique curiosa. O prefeito e os vereadores nessa cidade pequena e pacata não têm muito o que fazer. Para mostrar serviço, dizer que se preocupa com todos e com a escola, convidou-a para lhe informar que estão atentos à educação. É um convite social. Com certeza, perguntarão se está gostando, se precisa de algo, coisas assim. Valéria suspirou aliviada. Agradeceu, saiu da sala da diretora e, no corredor, encontrou-se com 2 alunas da segunda série. Professora, Magali fez xixi na calça, contou uma das garotinhas. Por quê? Fiquei com medo de ir ao banheiro, respondeu a menina. Venha comigo. Vamos ao banheiro. Tentarei enxugar sua calcinha e pedirei à dona Wanda para limpar o chão. Onde você fez o xixi? A menina falou, e a professora pediu para a faxineira limpar o chão do corredor. Meu Deus! Exclamou Wanda. Ultimamente, as crianças têm feito xixi no pátio. E esta é a terceira aluna nesta semana que fez no corredor. De mãos dadas com as meninas, Valéria entrou no banheiro feminino. Uma delas correu para o vaso sanitário e ela ajudou a outra garotinha a se secar. Esperou que lavassem as mãos e saíram. Depois, foi usar o banheiro feminino dos trabalhadores daquele local de ensino. Quem fez essa escola idealizou com certeza que o município iria crescer muito. O primeiro prefeito a fez muito grande. Muitas salas de aulas estão vazias. Existem muitos banheiros, 2 para as meninas pequenas e 2 para as maiores, assim como para os meninos, além de um feminino e um masculino para os adultos e mais 2 para os professores. Todos grandes, espaçosos e com vários sanitários e pias. Sentiu-se observada no banheiro. Olhou para os lados.
apressou-se e, ao sair, pareceu ter escutado um riso. Meu Deus, será que estou sendo influenciada? A diretora deu ordens para que no recreio ficasse algum adulto nos banheiros. Escalou os professores e também determinou que usassem somente um sanitário feminino e o outro masculino, fechando os demais. 2 vezes por semana, Valéria ficava no banheiro feminino. E, como havia somente 2 professores, eles se revezavam no masculino. Sem ser no recreio, ninguém queria ir ao sanitário sozinho, e isso estava complicando a rotina da escola. Quando o aluno estava muito necessitado, quem estava dando aula tocava um sininho e a auxiliar de limpeza acompanhava o estudante. Enquanto andava pela escola, não podia de deixar, como fizera muitas vezes, de admirar o prédio, que era bem repartido, pé direito alto e com grandes janelas. No meio da construção ficava a diretoria, a sala dos professores do lado direito, as salas de aula das crianças menores, o pátio de recreação dos pequenos infantes, quadras menores de vôlei, basquete, futebol e um parque com areia. Do lado esquerdo, onde lecionava, havia como do outro lado salas e várias sem uso, mas todas equipadas com mesa, cadeiras, carteiras e estantes. O pátio desse lado era maior, com quadras de jogos onde os alunos aproveitavam o horário de recreio para jogar, podendo usá-las no final de semana. Era nos pátios que tinham aulas de atividades esportivas, e o professor de educação física, quase todos os domingos, pela manhã, dava aulas de natação no mar e, para alguns, de surf. Quando escutou o sinal que avisava sobre o término do recreio, Valéria se dirigiu para a sala onde estava sendo aguardada. Eram os alunos do último ano os mais atrasados. Infelizmente, a professora anterior de inglês era uma senhora idosa que não havia se especializado. Tinha se aposentado havia 2 anos e fora substituída por um professor que residia em outra cidade e que faltava muito. Teve de começar pelo início. Conversou com a diretora e passou a dar a mesma matéria para as 4 séries. Aí teve a ideia de dar aulas nos sábados, pela manhã, para os alunos dos 2 últimos anos. Todos vinham das 8 até às 11 horas à escola, e ela ensinava, explicava a matéria, incentivava a conversação e tentava tornar esse estudo interessante. Atenta ao que ensinava, mesmo assim não conseguiu deixar de pensar no convite que recebera. O que o prefeito queria falar com ela? Não estava ganhando mais por esse trabalho extra, nada pediu por isso. Ao planejar essas aulas, o fez pensando somente em ensinar a garotada. Está sendo bom para mim ocupar meu tempo, muito mesmo, concluiu. Às noites, quando começou a dar aula para adultos, primeiramente vieram 10 alunos, inclusive a diretora e 3 professores. Mas esse número logo aumentou para 16. Com os comentários de que estavam gostando e aprendendo, houve mais procura. Mas a primeira turma estava mais adiantada, então Valéria os separou e formou a segunda. Assim, lecionava à noite, normalmente por 2 horas, às terças e quintas para os que começaram antes, às quartas e sextas-feiras para os que vieram depois. Quando terminou sua última aula, em vez de ir para seu pequeno apartamento, foi para a cantina de Cândida esperar pelo jantar. Da escola para onde morava, andava somente 2 quarteirões. A cidade era tranquila e por ela transitavam poucos carros. Como tudo era perto, as pessoas preferiam se locomover caminhando. Encontrou-se somente com 3 pessoas que a cumprimentaram, e ela também as cumprimentou sorrindo. Tomarei banho depois, determinou. Preciso conversar com Dona Cândida para saber o que ocorreu no passado da casa no morro. A cantina estava aberta. Naquele horário não havia nenhum cliente. E a proprietária, assim que a viu entrar, sorriu. Chegou cedo. O jantar ainda não está pronto. Valéria colocou sua mochila numa cadeira. Foi para o balcão que separava o salão de refeições da cozinha e sentou-se numa banqueta. A proprietária do estabelecimento preparava o jantar auxiliada por sua funcionária. Dona Cândida, se não se importar, espero aqui.
Enquanto isso, podemos conversar? A senhora não poderia, por favor, contar para mim a história da Casa do Morro? Casa é casa, exclamou a senhora. Não tem história. Tem sim das pessoas que moravam nela, como aqui na minha pequena cantina. Essas paredes viram coisas e com certeza irão ver outras, mas elas são paredes. Herdei de meu pai esta casa. Aqui antes era um armazém. Meu marido e eu a transformamos em um local limpo onde pessoas que não têm tempo para cozinhar vêm almoçar e jantar, como você. Valéria prestou atenção, mas escutara pelo menos umas 3 vezes esse fato. Como também que os filhos se casaram e que o andar de cima, o prédio era um sobrado. Ficou muito grande para eles, que então o dividiram e fizeram um apartamentinho. E sua locatária já tinha insinuado que com a construção do hotel, talvez precisasse da moradia para alugá-la a preço melhor, ou teria de aumentar o que ela pagava. Depois que vieram os trabalhadores de outras cidades, aumentou muito o movimento do pequeno restaurante. Cândida contratou 2 jovens para ajudá-la. Do lado esquerdo do prédio, por uma pequena escada, ia-se para o apartamento que alugara. Era um espaço pequeno, sala, cozinha e lavanderia juntos, um quarto e banheiro. Estava mobiliado, mas Valéria, com o dinheiro que trouxera e com seu ordenado, tinha comprado vários objetos. Do lado direito da cantina, por outra escada, ficava o apartamento bem maior, onde a proprietária morava com o marido. Cândida suspirou e contou. A casa do morro é famosa para os moradores daqui pelos fatos estranhos que aconteceram e acontecem nela. Minha mãe contava que tudo começou com a construção do casarão, que ele foi construído por um senhor que era rico, dono na época dessas terras todas em volta. Mas como não trabalhava, foi perdendo tudo. Teve 4 filhos, 2 homens e 2 mulheres. Sua esposa teve um AVC, um derrame, e ficou inválida. O filho mais velho brigou com o pai e foi embora da vila. Antigamente, aqui era uma vila. O senhor do casarão resolveu casar Camélia, uma das filhas, com um fazendeiro da região. Mas a moça tinha um admirador que não aceitou o casamento dela. Enquanto ela experimentava o vestido de noiva branco, todo bordado, este moço, que se chamava Fausto, escalou as pedras, entrou no quarto e a matou. Fugiu num barco. Dizem que foi embora num navio e nunca mais foi visto. Cândida suaviza sempre tudo, falou Marinalva, assustando Valéria, que não a vira chegar. Marinalva era proprietária de uma loja de armarinho. Almoçava ou jantava algumas vezes por semana na cantina. Tinha planos de ampliar sua loja e vender artigos de presente. Valéria a olhou e Marinalva contou. O ex-proprietário da casa do morro era um bêbado, mau caráter, que por preguiça foi perdendo suas propriedades, que eram herança de sua esposa. Por não aceitar a tirania do pai, o filho mais velho foi morar longe daqui. Ele resolveu casar Camélia, mas a moça era apaixonada por um moço pobre, que no desespero a matou com uma facada no pescoço. Marinalva se calou e Cândida continuou a narrar. O noivo, o senhor Percival, acabou se casando com outra filha do proprietário do morro, a Consuelo. O casal ficou morando no casarão. O pai morreu e ninguém ficou sabendo direito como foi. Dizem que foi um acidente ocorrido dentro da casa. Acredito que bêbado caiu da escada. Uma série de desgraças atingiu os moradores. O filho mais novo fez uma viagem de navio e morreu num naufrágio. Consuelo foi ficando doente, emagreceu muito. Percival não ficava muito na casa, afirmava que não gostava dali. Comentavam que também adoeceu. Quando a mãe dela faleceu, o casal, que não teve filhos, mudou-se para a fazenda dele. Minha mãe contava que Consuelo levou muitos móveis, fechou a casa e nunca mais voltou. Meses depois, os dois sararam e diziam que adoeceram pela má energia da casa do morro. Quer escutar a minha versão? Perguntou Marinalva, não esperando pela resposta de Valéria e contando. O pai obrigou a outra filha a se casar com Percival porque ele devia muito dinheiro e ainda a fez usar o vestido de noiva com que Carmélia se casaria. Quando foi morta, ela o experimentava e foi um fato incrível. O vestido branco não se sujou muito de sangue. O assassino, Fausto, colocou a faca na garganta de Carmélia
e a empurrou, e ela caiu deitada num banco e sua cabeça ficou pendurada. O pai não deixou que a enterrassem com o vestido. O fez com uma veste velha. Disse que era para não desperdiçar uma roupa nova e cara. Mandou limpá-lo e obrigou Consuelo a se casar com a veste nupcial. Não tem mais o que contar, falou Cândida. A casa ficou fechada e foram os herdeiros desse filho que foi embora que venderam por um preço baixo as terras do morro. A casa sempre teve fama de assombrada, exclamou Marinalva. Alguns corajosos que foram lá se assustaram. Uns dizem ter visto a moça de branco, outros que escutaram risadas, passos e sussurros. Um grupo de homens foi lá pegar alguns móveis que Consuelo havia deixado e não conseguiu. Primeiro, porque eram poucos e estavam carunchados. Depois, porque, por mais que o grupo eram de 7 homens, demonstrassem coragem, todos saíram de lá correndo porque viram o fantasma rindo deles ou para eles. A casa ficou desabitada, virou ruínas. A moça de branco, concluiu Valéria. Então é essa, Carmélia? Puxa, que incrível! A pobre moça teve de deixar o namorado, ia ser obrigada a casar com quem não amava, morreu assassinada e virou assombração. Não entendo. Como pode alguém bom ficar vagando e assustando pessoas? Para ser assombração, tem de ser mal? Perguntou Cândida. Penso que sim. Ou ser alguém muito apegado ao lugar? Respondeu a jovem professora. Não temos como saber se uma pessoa é ou não boa, opinou Marinalva. Podemos julgar pela aparência, pelos seus atos externos, mas, intimamente, como saber? Por que essa curiosidade sobre a casa do morro? Indagou Cândida. Vocês são moradores daqui, respondeu a mestra de inglês. Estão cansados de saber. Eu estou aqui há 4 meses e sei somente partes. Fiquei curiosa. Depois dos últimos acontecimentos, voltaram a comentar muito sobre o morro. Cândida suspirou. Cidade pequena, opinou Marinalva, em que os moradores não têm muito o que fazer, falam demais de um mesmo assunto. Sempre se comentou das assombrações da casa do morro, mas não tanto como agora, e com razão, lamentou Valéria. Você, como professora, tem sentido o problema? Perguntou Cândida. Sim, afirmou a recente-chegada à cidade. Estou ficando sem recreio. Tenho de estar atenta às crianças e jovens, e 2 vezes por semana fico o intervalo inteiro no banheiro. Você viu alguma coisa? Marinalva estava curiosa. Foram muitas vezes em que me senti incomodada por uma sensação estranha, ruim, arrepiei-me, parecia que era observada, e uma vez tive a impressão de ter visto um vulto claro no espelho. É a moça de branco, com certeza, afirmou Marinalva. A dona da cantina serviu o jantar. As duas pararam de falar para comer, e assim que Valéria terminou, foi para seu apartamento, se arrumou, trocou seu material de trabalho e saiu. Foi à escola. À noite, o prédio escolar parecia abandonado. A diretora lhe dera a chave. Ela abria o portão, a porta e acendia as luzes. Dava aula na primeira sala à direita. Era pontual. E, para seu alívio, sempre alguns alunos a esperavam no portão. Além disso, iam todos embora juntos. À noite, não houvera ainda nenhuma aparição. Ninguém se assustara e também não iam ao banheiro. Chegou ao seu apartamento tão cansada que foi dormir. Não teve mais tempo de pensar na reunião marcada com o prefeito. Na quinta-feira, à tarde, quando seu turno de aulas terminou, foi para seu apartamento, se arrumou e, no horário marcado, foi à prefeitura. Notou que as pessoas estavam na praça, em frente ao prédio, e entendeu que muitos sabiam do convite. Sorriu, cumprimentou-os e Ivone a recebeu e acompanhou à sala do prefeito. Soares a cumprimentou, assim como os 3 vereadores. Convidaram-na para sentar-se. Valéria o fez e esperou impaciente. Serei ou não despedida? Pensou. Foi Soares quem serviu o café. Enquanto o tomavam, ele disfarçadamente observou a jovem professora. Veste-se com simplicidade, como se tivesse mais idade. Suas roupas são largas. Deve ter 1,60 m e pesar uns 55 quilos. Olhos castanhos como seus cabelos. Suas mãos são grandes e o sorriso bonito. Para meu gosto, ela não é interessante. Ednei também a observou.
Valéria é recatada, esposa ideal para um viúvo com 2 filhos. Veste com simplicidade. Gosto disso. Como professora, deve gostar de crianças e com certeza seria uma boa madrasta. É bonitinha. Se Valéria se vestisse melhor, com certeza seria mais interessante, pensou Rogério. Se vier a namorá-la como planejo, irei apresentá-la com roupas modernas para parecer mais jovem. Com certeza ela ficará bem melhor de minissaia. Além disso, tem seu salário de professora. Quero que minha esposa tenha seu próprio dinheiro e que ajude nas despesas de casa. Penso que até possa ficar bonita se tiver arrumada. Quando todos tomaram café, Soares falou com sua voz possante. Senhorita, muito obrigado por ter vindo. Com certeza está curiosa para saber o porquê de chamar aqui. Primeiramente, devo dizer que estamos satisfeitos com seu trabalho e que assim que for possível, a remuneraremos melhor. Todos na sala olharam para ele. Valéria, ao escutá-lo, sentiu-se aliviada. Acomodou-se melhor na poltrona. Após uma pequena pausa, Soares voltou a falar. A senhorita colocou no seu currículo que é de uma cidade bem maior que a nossa. Morou lá e trabalhou. Essa metrópole é conhecida por resolver problemas de fenômenos. Como que é mesmo, Rogério? Psíquicos, respondeu o vereador. É, isso aí. Ou seja, de assombrações. Conhece esses detalhes? Sim, é verdade, respondeu a jovem mestra. Nunca participei dessas reuniões, mas já ouvi falar. Você tem como entrar em contato com algum desses grupos e pedir ajuda? Um grupo sério? Sabe se eles cobram caro? O prefeito quis saber. Como seria essa ajuda? Indagou Valéria. Narraríamos o que está ocorrendo em Morro dos Ventos e perguntaríamos se eles poderiam vir aqui. Pagaríamos pela viagem, hospedagem e com certeza, se não cobrarem caro, podemos combinar o preço. Pagaremos, contanto que nos livrem da assombração da moça de branco. Penso que posso ajudar. Tenho uma vizinha que com certeza pode me fornecer o telefone de um grupo sério. Poderão pedir auxílio. Você pode usar o telefone da prefeitura para esses contatos, autorizou Soares. Então telefonarei para minha mãe e pedirei a ela que se informe com essa vizinha. Amanhã voltarei a telefonar para que me passe o número e o darei aos senhores. Só que por favor, professora, diga, pediu Soares. O grupo é religioso, além de estudioso. Melhor. Confio mais, concordou o prefeito. Com certeza todos irão querer saber o porquê de eu ter vindo aqui. O que respondo? Perguntou Valéria. Diga somente a primeira parte, respondeu o prefeito. Que estamos contentes com o seu trabalho e que assim que o município arrecadar mais, aumentaremos o seu ordenado. Nós lhe agradecemos por ter vindo. O telefone fica na sala da secretária. Pedirei para Dona Ivone deixá-la sozinha. Direi que a autorizamos a ligar para sua família. Dona Ivone! Gritou. A funcionária abriu a porta e o prefeito comunicou. A professora irá telefonar para sua mãe e fará outras vezes do aparelho da prefeitura. Por favor, quando isso ocorrer, deixe-a sozinha na sala. Olhando para Valéria, falou em tom mais suave. Agradecemos novamente, senhorita, pelo interesse em ensinar nossos alunos. Despediram-se com apertos de mão. As duas saíram da sala. Soares, se esse grupo cobrar caro, como pagaremos? Perguntou Ednei. Gostei de saber que são religiosos. O prefeito pareceu estar mais aliviado. Estes não costumam cobrar caro, ou se fazem, não cobram caro. Depois, a situação é grave. O que pode acontecer se os trabalhadores, com medo, não quiserem voltar mais ao morro? Ou se o pessoal do hotel desistir do empreendimento? Teremos prejuízo e veremos nossos sonhos de progredir irem pelo ralo. Com todos contribuindo, podemos ratear as despesas. Será que não tem mesmo outra solução? Ednei estava preocupado. Você tem alguma ideia? A do padre não deu certo, respondeu Soares. O sacerdote orou nas missas, mas se recusou a ir ao morro, e a assombração continuou assustando. Calaram-se, despediram-se com acenos, e os 3 vereadores foram embora. O prefeito ficou sozinho e da janela viu os 3 vereadores conversarem com as pessoas que estavam à frente da prefeitura. O pessoal gosta mesmo de saber tudo o que acontece. Suspirou.